Essa semana, uma frase se repetiu por aqui. Eu sei que a reforma tributária vem aí, mas o que isso muda para mim? E essa dúvida não veio só de empresários, veio também dos contadores. Quando as regras mudam, contador e empreendedor precisam falar a mesma língua. É nessa hora que a informação certa evita erro, retrabalho e prejuízo. O podcast do Clique Notas nasce exatamente com esse papel: conectar contadores e empreendedores, simplificar o que é complexo e apoiar decisões melhores. Hoje a gente vai falar da reforma tributária, de forma direta, o que muda, quando muda, o que já precisa estar no radar. E para conversar conosco, eu trouxe alguém que vive isso na prática, todos os dias. Está aqui com a gente a Graciele Alves, CEO da Gecom Contabilidade, perita contábil e especialista em reforma tributária. São mais de 20 anos de atuação acompanhando mudanças fiscais e ajudando empresas a se adaptarem sem susto. Graciele, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no podcast do Clique Notas. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui com vocês e espero conseguir esclarecer todas as dúvidas e acabar aí de uma vez com tanta dúvida e tanto medo, por outro lado, né? Graciele, antes da gente entrar ali na parte técnica, vamos falar ali do dia a dia. Como que hoje os seus clientes te procuram para perguntar de fato sobre a reforma tributária? Então, Lorena, a gente tem recebido muito contato de cliente que é atual nosso e até mesmo as pessoas que são possíveis clientes. Até porque essa informação da reforma tributária, na internet você encontra de tudo, vê de tudo. Então as pessoas têm sentido muito medo por não saber o que fazer e nem como fazer. Então a gente tem recebido muito contato de clientes que são possíveis clientes e os atuais. Os atuais a gente tem preparado eles já tem um tempo. Então acaba que isso facilita para a gente, porque a gente consegue pegar, desde, por exemplo, o ano passado, quando a gente começou a preparar os nossos clientes mesmo. Então isso é um fator facilitador com os nossos atuais, né? Isso é muito comum, né, Graciele? A gente percebe basicamente tudo isso que você falou dos clientes que vão contratar o Clique Notas aqui também. E aí, diante de todo esse cenário muito próximo, apesar de vocês serem uma contabilidade, né? A gente selecionou aqui perguntas frequentes do dia a dia mesmo, que a gente recebe muito dos nossos clientes, dos nossos futuros clientes. E aí eu vou trazer aqui até para você esclarecer de uma forma técnica, né? E exata ali de como vai funcionar na prática. Graciele, uma dúvida que aparece o tempo todo, tá? A reforma tributária, ela já está valendo ou é algo distante? Então, Lorena, ela já está valendo, tá? Inclusive, tem uma fase que a gente chama de faseamento, que começa agora em 2026, né? Que já começou, inclusive, e até 2033, todas as empresas vão estar incluídas na reforma tributária, literalmente. Então, tem que se realmente se programar, ou melhor, né? Como eu disse, os nossos clientes lá da Gecom Contabilidade, a gente já vem trabalhando com eles há um bom tempo. A reforma tributária é algo de 2019, com a última emenda em 2023. Então, acaba que, desde essa época mesmo, eu faço parte da expedição da reforma tributária desde 2020. Então, acaba que desde 2020 eu já tenho acompanhado e passado para os nossos clientes algumas coisas que eles precisam modificar ali para chegar agora em 2026, onde já está valendo a reforma, tá? Não ter tanta dificuldade, não assustar tanto. Entendi. Então, quando você fala aí desse faseamento, né? É algo programado, tá ali tudo num cronograma, correto? Sim, sim. Então, não é algo também que as empresas precisam entrar em pânico. Se ela já estiver com esse cronograma ali em andamento, ela não precisa assustar, É, ou na, não? na verdade, ela precisa ter um acompanhamento muito de perto com o seu contador,
Não ignorar, né? De maneira alguma. E ele precisa ter enquanto contador, enquanto contadora, ter um olhar clínico para isso, justamente para quê? Para pegar cada cenário de cada empresa, de cada negócio e fazer mesmo um planejamento tributário para dar essa tranquilidade para o empresário. Porque se não der essa tranquilidade para o empresário, ele vai ficar mesmo cheio de dúvidas, ele vai encontrar diversas coisas na internet. Entendi. Muita gente acha que a reforma tributária ela vai mudar só o nome dos impostos, né? E aí, aproveitando ali uma fala sua do início, onde você fala sobre o agrupamento. Então, muda o nome, muda a lógica. Qual que é ali o sentido dessa questão ali na reforma tributária? Na verdade, Lorena, muda tudo, né? O nome, ele muda porque realmente há esse agrupamento. A gente fala agrupamento para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Porque hoje nós temos PIS, COFINS, temos ISS, ICMS. Então, o que a reforma trouxe? Ela fez com que os estados e municípios se tornassem o grupo do IBS. E os impostos federais, eles se tornassem o grupo do CBS. E isso faz com que tudo mude a forma de se calcular e acaba de vez com a guerra fiscal. Hoje nós temos aí alíquotas de ISS por município, entende? Então, assim, por município, dentro de cada estado, por atividade. Existem leis específicas do município que tratam ali a sua alíquota para aquela determinada atividade. Com a reforma, não. Com a reforma vai ser tudo uma coisa só. Isso tudo vai deixar de ter essa guerra fiscal. O ISS é meu, o ICMS tem a diferença que você precisa pagar de um estado para o outro, pensando em ICMS. E em ISS você vai ter ali para determinada atividade uma alíquota a ser aplicada. E com a reforma isso vai acabar. Então nós vamos passar a ter o quê? O CBS, que são os federais, e o IBS, que é o estadual, com o municipal. Entendi. Então, assim, muda a forma como o imposto é cobrado. Sim. Entendi. Hoje a gente pensa que, por exemplo, para uma empresa do lucro presumido, nós temos aí o ICMS de 18%, que ele paga, pensando também no lucro real. Sim. Então ele faz uma venda ali, ele paga o quê? 18% sobre o que ele vende. Só que a gente fala aí na reforma tributária de alíquotas de 25%, 27%, pensando em IBS, que é o ISS com o ICMS. Sim. Então, assim, a gente sabe que isso vai impactar para quem não se organizar, para quem não ter aquele olhar atento que nós falamos e não tá ali junto com o seu contador, com o seu prestador de serviço, consultivo, tá? Sim. Porque vai ser importante. A era daquele contador que fazia guias e te entregava a sua guia de imposto para pagamento, não tem como mais existir. Precisa, de fato, de um contador consultivo. Aquele que vai falar com você assim, olha, vamos aqui formar o seu preço. Eu preciso te ajudar a pegar as suas alíquotas ali, não só na venda, focar apenas na venda, mas também na compra. Porque isso vai ser a nova gestão. Na verdade, não é nova, né? Já está acontecendo em 2026. Então, se eu não conseguir, enquanto contador, te ajudar a fazer a sua formação de preço, o seu fluxo de caixa, já parou para pensar como que as empresas vão ficar com o seu caixa baixo a partir do momento que elas precisarem ali ter que se desprender de um recurso muito maior? Porque a carga tributária, teoricamente, ela vai ser aumentada, ela vai ser relativamente um percentual muito maior do que hoje se é pago. Então, se eu não conseguir, enquanto contador, te ajudar a fazer a sua formação de preço, o seu fluxo de caixa, já parou para pensar como que as empresas vão ficar com o seu caixa baixo a partir do momento que elas precisarem ali ter que se desprender de um recurso muito maior? Porque a carga tributária, teoricamente, ela vai ser aumentada, ela vai ser relativamente um percentual muito maior do que hoje se é pago. Entendi. Então, isso aí precisa ter um controle rígido aí do seu fluxo de caixa. E aí focar, né, na compra. Então, eu não posso comprar de qualquer estado. Eu preciso me organizar e saber qual é o melhor estado a comprar. E você acha mesmo que o empresário vai saber isso? Não. Ele vai precisar de uma ajuda de um contador consultivo. E é o que a GECOM hoje está ali Sim. atuando
próximo do cliente. Então, a contabilidade ela vai precisar ficar mais próxima dos seus clientes, né? Não vai ser, como você mesma citou, entregar ali uma guia e vive a vida nesse Sim. tempo. E aí a gente volta a se falar no dia 10, no dia 20, que é ali as datas de vencimento das guias. Na verdade, essas datas aí, não tem nem, uma margem de quando elas vão ser alteradas, não se fala sobre isso, Sim, tá. O que a gente tem que pensar é que nós temos aí o empresário que ele recebe a guia do contador e ele paga. E o empresário que ele já virou aquela mentalidade, ele já mudou aquele conceito de que, de fato, ele precisa ter uma gestão do seu negócio. E a gestão envolve uma DRE que, na maioria das vezes, não sabem nem o que é isso. Na verdade, é pensar assim: de 100 empresas, 95% não sabe nem o que é uma DRE gerencial. E isso é um problema, porque se você não sabe gerir e está focado em vender, e a reforma ela traz para você começar a focar em venda, mas principalmente em compra, de quando comprar, como comprar, se aquilo está te dando prejuízo ou não. Imagina só, antes você não precisava preocupar com isso. Você simplesmente comprava de onde estava te vendendo e não fazia diferença. Até então, entendi. você focava em venda enquanto empresário. Agora não, você precisa focar na venda sim, mas sobretudo na sua compra. Se você Entendi. não focar na sua compra, você com certeza vai ter déficit aí no seu fluxo de caixa. Excelente. Organização, então, é tudo, né? Então, vamos deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo que o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS deixam de existir do jeito que a gente conhece hoje? Sim, exatamente, Lorena. Até porque hoje, quando a gente pensa numa empresa que ela vende para outra empresa, ou uma outra empresa que também presta serviço para outra, você pensa aí no regime tributário mais usual, vamos pensar assim, que é o Simples Nacional, não se é possível, por exemplo, aproveitar crédito. E com a reforma tributária, a gente vai ter aí o Simples Nacional híbrido. Então, quando eu presto o serviço B2B, que é de PJ para PJ, né, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, acaba que eu vou aproveitar créditos, porém de ISS, que é o que está dentro ali do IBS, tá? Perfeito. E assim também como eu vendo. Então, hoje, a gente pensar em créditos utilizados, aproveitados, a gente pensa só para quem é lucro presumido e lucro real. E com a reforma, empresas do Simples Nacional também vão poder aproveitar disso. Porém, mais uma vez, e eu reforço, precisa de fato de uma contabilidade que vai te dar um suporte consultivo, justamente para te garantir que você vai poder participar aí do Simples Nacional híbrido. A máxima é: o Simples Nacional acaba? Não, ele não acaba. Ele vai ter uma oportunidade aí de se aproveitar e pode ser sim vantajoso. Por isso que é importante fazer esse planejamento tributário que eu falei. Então, se eu, tá, presto serviço para pessoa jurídica e se eu vendo para outras empresas que são jurídicas também, então é importantíssimo eu avaliar, sendo eu do Simples Nacional enquanto empresa, se de fato é interessante que eu fique aí com o Simples Nacional híbrido, Perfeito. tá? Agora a pergunta que mais chega aqui para a gente, tá, Graciele? O Simples Nacional, ele acaba com a reforma tributária? Não, ele não acaba com a reforma tributária. Ele continua existindo, tá? Então a gente vai continuar tendo os três regimes tributários brasileiros: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. O que vai mudar é para que o Simples Nacional ele comece a ter aí o híbrido, que é justamente aquilo que nós citamos. É o aproveitamento de crédito que hoje, com a lei complementar do Simples Nacional, que é a 123, não é permitido isso. Mas com a reforma, sim. Entendi. Mas tem que fazer opção. Uma coisa ou outra, Sim. né? Não, ótimo, porque aí já é um suspiro ali de alívio para muita gente, porque tem muita gente acreditando que iria acabar. Não, não vai acabar. E você vai ter aí, com um planejamento tributário adequado para o seu negócio, a oportunidade de se creditar, aproveitar de créditos, que hoje o Simples Nacional não pode. Ai, que bom. Expressão, né? Eu muito expressiva que eu sou. Eu também sou bastante. É mesmo. O empreendedor, ele vai pagar mais ou menos imposto? Depende, tá, Lorena?
Depende, porque, por exemplo, a prestação de serviço, ela tem uma tendência a ter uma alíquota maior, até porque normalmente ela se credita menos, ela tem menos créditos, ela tem menos custos, né? Então acaba que tem chance da parte que presta serviço ter uma carga tributária maior. Pensando, claro, que quem também vende, pode ser que sim, nós estamos falando aí de uma carga tributária com a reforma de 25 a 27%. Então não é algo assim, né? É É claro que você considerável, vai né? acabar com essa guerra fiscal de pagar um imposto para um determinado estado onde você está ali comprando, mas nós estamos falando de 25 a 27% de ICMS, né? Então você tem a tendência aí de depender do seu planejamento adequado. É por isso que a gente tem falado aqui o tempo todo. Na Gecom Contabilidade, a gente tem esse tratamento e esse cuidado de avaliar o que o cliente precisa e aí pega ali justamente dentro do negócio dele o que ele mais compra, de onde ele mais compra, até de quem ele mais compra, como está o fluxo de caixa dele. Tá vendo que são tantos detalhes que você consegue fazer um bom planejamento tributário. Qual que é o seu custo de folha de pagamento? Qual que é o seu custo de insumo? Qual que é o seu custo no geral mesmo? Então, hoje não se usa isso, mas com a reforma vai ter que usar para Entendi. se planejar adequadamente. Então Senão, vai de fato, depender muito, né? sim, sim, vai depender muito. Entendi. Tá? Neste cenário de reforma tributária, se eu sou a empresária e penso, vou esperar mais um pouco para me organizar, para eu entrar ali na nova gestão, qual o risco que eu corro? Na verdade, Lorena, você já está atrasada, né? Nós já temos bons dias aí de janeiro, a gente já está no final de janeiro. E como eu disse, a reforma ela já começou agora em 2026. Então, se você não se planeja, se você não se organiza antes, em 2026, que você já está nele, você precisa começar o quanto antes. Eu falei com você, eu comentei que os clientes da GECOM, a gente já tem tratado com eles há uns bons anos e intensificamos em 2025. E como nós estamos em 2026, que a reforma já está acontecendo, não dá para esperar mais. Então, você precisa imediatamente já procurar o seu contador, já procurar uma empresa que consiga te dar uma assessoria, não só na parte de entregar a guia, mas sim na parte da gestão como um todo. Você precisa entender como se faz um fluxo de caixa e como você pode ali trabalhar com ele. Você precisa aprender como comprar, focar nas suas compras e não apenas na venda, focar na sua prestação de serviço, mas fazer a sua formação de preço pensando na reforma. Então é para ontem. Então, esperar mais pode sair muito caro. Sim, na verdade, nós vamos aí dividir, né, os empresários. Eu costumo falar com os nossos clientes que esse é o momento de separar aquele empresário que faz a gestão daquele que não faz. O que não faz é o que vai pagar a conta. Entendi. Graciele, na sua visão, qual que é o erro mais grave que as empresas estão cometendo agora quando pensam em reforma tributária? Primeiramente, achar que ela realmente não é uma realidade. E é. Subestimar, né, Lorena? Pensar que ela não chegou, chegou. Pensar que ela não vai acontecer, já está acontecendo. E pior, né, não se programar, não se organizar, o que já tinha que ter feito. Não fez, é necessário fazer. Sabe aquela máxima de que todas as empresas, ou quase todas, misturam contas da pessoa jurídica com a física? Então, com essa fiscalização da Receita Federal, que está cada vez mais na palma da mão, e eu não falo só Receita Federal, eu falo Receita Estadual, Receita Municipal, a comunicação entre elas está cada vez mais assertiva. E por estar cada vez mais assertiva, ela consegue identificar aí de uma maneira muito fácil aquilo que você tem de pessoa física, aquilo que você tem de jurídica, como que está aí o seu patrimônio. Então ela consegue perceber isso tudo. E se você continuar utilizando pagamentos de pessoa física na jurídica sem se organizar e até muitas das vezes saber como se organizar, de fato você vai ter sérios problemas. Entendi. Perfeito. Tem um público que sempre fica muito inseguro ali quando o assunto é imposto, o prestador de serviço. O que você me diz sobre ele?
Na verdade, ele realmente tem que ficar um pouco temeroso, né? Porque, veja bem, quando você presta um determinado tipo de serviço, você não tem uma alíquota fixa, depende do município. Eu falando hoje, nos termos atuais, tá? Então, você tem que se preocupar com isso mesmo, porque o seu custo, naturalmente, ele costuma ser menor. Porque você não tem ali um insumo que você compra quando se trata, por exemplo, de uma pessoa, de uma empresa que vende, né? O que vende, ele compra para vender. O prestador não. O prestador ele já tem a natureza do serviço dele ali, já tem aqueles custos, mas eles não oscilam muito, porque normalmente são aqueles custos ali que ele tem mesmo. Então acaba que ele pode sim ter uma carga tributária maior, porque ele não vai se creditar em comparação a o que vende, a empresa que vende. A que presta serviço, ela pode até se creditar, mas ela vai se creditar menos. Agora, já o que vende, ele vai se creditar muito mais. Por quê? Porque ele compra muito mais para conseguir vender. Sim. Então, ele realmente tem que preocupar com isso, ele tem que entender o que é interessante que ele faça, ou até mesmo no planejamento tributário, a sua mudança de regime. De repente, ele está ali no Simples Nacional e não vai ser interessante para ele. Pode ser que um outro tipo de regime tributário seja interessante. Pensa que hoje, no Simples Nacional, as pessoas que prestam serviço como representação comercial é uma alíquota inicial altíssima. Isso tudo a gente falando ali do ISS, né? Na A verdade, alíquota? aqui nós estamos falando do Simples Nacional atual, que hoje a gente tem aí uma alíquota que inicia com 15,5, pensando na representação comercial, que se você for avaliar, ela é bem alta. É diferente de uma empresa que presta algum tipo de serviço que não está ali com a alíquota inicial de 15,5, mas está de 6. Então você fica entre 6, inicial, pensando em Simples Nacional. Só que com a reforma você vai ter a oportunidade dentro desse ano ainda de você fazer aí a opção pelo híbrido. Como é que você vai fazer a opção pelo híbrido sem você saber quanto que você hoje paga de imposto, quanto você hoje tem de custos operacionais e aonde você pode ali começar a ter o seu documento fiscal numa contratação de um serviço tomado? Porque aquilo ali é um custo seu. Olha como que isso muda a sua gestão toda. É natural que as empresas hoje, quando tomam um tipo de serviço, elas nem nota fiscal pegam. Só que a obrigatoriedade em emitir a nota fiscal, ela não é de quem contrata, ela é de quem presta. E quando não presta, e quando presta o serviço e não emite a nota fiscal, hoje você já se programando, já se organizando, você tem plena condição de falar, olha, eu preciso da minha nota fiscal. Preciso que você me dê minha nota fiscal. Então, isso aí é mais mudança de mentalidade mesmo, como nós falamos. Entendi. Perfeito. Agora nós vamos para um quadro rápido de verdade ou mito aqui para a gente falar sobre alguns trechos que estão circulando aí nas redes, principalmente, e aí você esclarecer para a gente. Sim. Quem presta serviço vai ser mais impactado do que quem vende produto? Verdade. Como a gente falou bastante aqui, o prestador de serviço, ele pode até ter alíquotas iniciais menores, mas ele tem menos chance de se creditar. Então acaba que isso, ele tende a ter uma carga tributária maior. Então tem chance sim, o prestador de serviço, ele pode sofrer muito mais impacto se não se planejar do que quem vende o produto. Toda empresa vai pagar mais imposto com a reforma? Depende. Justamente porque a gente já tem falado bastante aqui a diferença do cenário do prestador e do que vende, né? Então, primeiramente, se não se planejar, qualquer um dos dois casos aí tem chance de pagar a conta. Mas nem toda empresa vai pagar mais imposto com a reforma. Aquela que não se planejar, ela vai pagar mais imposto. A reforma só começa lá na frente, então não precisa se preocupar agora. Então, nós falamos sobre isso. 2026 já começou e a gente está no final de janeiro. Então, a gente não pode esperar, porque se a gente tem que se planejar, se organizar e ter um planejamento tributário para o ano já começou. Então, o planejamento tributário ele já tinha que estar em vigor. Ele já precisaria estar acontecendo. Onde eu tenho que comprar, de quem eu posso comprar, qual que é o melhor momento para eu comprar,
como está o meu fluxo de caixa, eu tenho, eu não tenho. Então, a reforma ela vai realmente fazer aí uma boa mudança na mentalidade do empresário. Então é um mito. É um mito. Ok. Quem não se adaptar vai ter problemas? É uma verdade. Por que que isso vai ter problemas? Por todo o contexto que nós estamos aqui. Se eu não me organizar e não se planejar e não saber como tá ali as minhas compras, como tá ali o pagamento dos meus impostos, aonde eu posso começar a prestar serviço, aonde eu tenho que deixar de prestar serviço, aonde eu tenho que deixar de comprar, de fato você vai ter problemas. Quem não se planeja vai pagar a conta. Excelente. É isso, as perguntinhas aqui. Para a gente fechar, Graciele, se você pudesse deixar um recado único para empreendedores e contadores que estão nos assistindo, o que você falaria? Vamos levar a reforma tributária a sério, no sentido de que aquilo que ela tem mais nos exigido, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, começar de fato a fazer uma gestão do seu negócio. Nós temos aí contadores brilhantes que conseguem dar todo o suporte para o seu cliente, só começar a entender o que a reforma está trazendo ali, começar a estudar cada vez mais, justamente para quê? Para dar o melhor suporte para o seu cliente. Deixar ali de que a contabilidade, que o contador é aquele prestador de serviço que vai te entregar o imposto. Não, não é isso. Ele realmente precisa passar a ser consultivo. Ele precisa começar a entender do negócio do cliente e começar a dar ali para o seu cliente a melhor diretriz, justamente para que ele tenha um fluxo de caixa maior, uma gestão financeira mais adequada, que ele tenha um controle de estoque mais eficiente, que ele consiga ali ter uma qualidade melhor nas suas operações, porque até isso modifica. Até isso ele consegue ajudar o seu cliente. E para o empresário, que ele tenha uma contabilidade consultiva, que ele busque por isso, que ele comece a entender que a gestão vai mudar todo o jogo, vai mudar todo o negócio dele. Então, quanto mais ele tiver essa mentalidade mudada, modificada, ele com certeza vai ter ali uma empresa muito mais sólida, muito mais eficiente, muito mais operacional. Então, pessoal, ficou muito claro aqui pra gente que reforma tributária não é sobre um imposto novo, é sobre gestão, organização e decisão. Então, Graciele Alves, eu gostaria aqui de te agradecer por compartilhar todo esse conteúdo aqui conosco, por trazer, esclarecer, né, várias dúvidas que tanto os nossos clientes do Clique Notas quanto pessoas que estão nos assistindo têm no dia a dia ali mesmo. Então, quero te agradecer, foi enriquecedor essas palavras, esse conteúdo aqui com a gente. Então, Lorena, eu quem quero agradecer essa oportunidade de trazer aqui no Clique Notas justamente essas informações, né? Elas são importantes agora para o ano de 2026 e vai perdurar, né, por toda uma vida aí. Então, fica aí com todas essas informações aos empresários, aos contadores. E eu quem agradeço a essa oportunidade da gente trazer aqui justamente alguns esclarecimentos importantes. Gente, deixa aqui, compartilha aqui pra gente, né, para todos que estão nos assistindo, os seus contatos, as suas redes sociais, como encontrar a GECOM, como encontrar a Graciele Alves. Então, vocês podem nos contactar nas redes sociais. O nosso número de contato é o 031 98851 9480 e a nossa rede social é o @gcomcontabilidade.com. Nós vamos deixar aqui também para que vocês procurem a gente nas redes sociais, tá bom? Se esse episódio te ajudou, compartilha com um empresário, um empreendedor, um contador, esse primeiro podcast do Clique Notas.